Muito bem, vamos começar a live, são exatamente 12h30. Hoje vou tentar fazer a live em 30 minutos, porque eu já tenho aí outros compromissos. Vamos ver aí quem que está ao vivo. Deixa eu dar um alô geral. Mas antes de a gente começar, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar um like no final desse vídeo, tá bom? Assim você ajuda o meu canal a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês, tá bom? Então vamos ao vídeo. Mais uma vez, seja bem-vindo. Essa já é a minha terceira ou quarta live já. Eu já tinha feito uma na semana passada. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Bruno Cantinho. Eu sou engenheiro metalúrgico, metalurgista por formação. Eu tenho pós-graduação em administração da produção. Conforme eu tinha publicado, eu vou conversar um pouco sobre simplificar as coisas, né? Simplificando as coisas e ao mesmo tempo você fazer a delegação de determinadas tarefas. Por que eu resolvi abordar esse assunto? Eu tive vamos chamar assim, uma pequena reunião com meu irmão. Ele mexe com outro negócio que é mais a importação da China e desenvolvimento de fornecedores da China para o pessoal do mercado local. E isso aí eu posso falar, eu não vou falar o nome do empresário, mas meu irmão esteve na China praticamente nesse último mês, passou quase 30 dias lá. E o que eu percebi, né, na conversa que a gente teve? É por isso que eu estou fazendo esse tema hoje, que é a parte de você procurar estar simplificando as coisas dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, mas ao mesmo tempo você tem que saber delegar. E o que eu percebi na conversa e das coisas que foram acontecendo, e até com relação à minha experiência pessoal, profissional, por todas as empresas por onde eu passei, eu percebi isso, que é um problema comum. E veja, não é só um problema aqui no Brasil, não. Como eu trabalhei fora do Brasil, lá fora também acontecem as mesmas coisas, né? Às vezes o pessoal acha que está pedindo um negócio simples, que está simplificando, mas na realidade eles estão criando muito mais burocracia. Eu tenho algumas histórias para contar sobre isso, que aconteceram inclusive lá fora com os americanos. Então, por que eu estou abordando esse assunto? Porque muita gente ainda confunde esse negócio de simplificar e delegar. Veja, simplificar uma determinada atividade ou um determinado processo tem que ter um objetivo por que você quer simplificar. Essa é a primeira coisa que você tem que procurar entender. Então, simplificar as coisas é você entender o que está acontecendo dentro da tua empresa, dentro do seu negócio, ver aquilo como um grande processo, um grande sistema e começar a ter o objetivo em que área, ou em que departamento, ou em que processo, ou em que situação que você quer procurar simplificar. Porque o grande objetivo de simplificar é você poder ganhar tempo para você ser mais produtivo e evitar burocracia. Então, eu estou pegando esse exemplo porque eu percebi, né, no decorrer da conversa com o meu irmão, que a pessoa que ele estava auxiliando, né, e que ele ainda está auxiliando, inclusive já fechou alguns pedidos aí para poder trazer material da China para o Brasil, ele não estava entendendo muito bem qual era a atividade dele naquele processo de importação. Né? E ele começou a fazer um monte de, vamos chamar assim, um bypass, né? Fazendo atravessando algumas etapas, que na realidade, ao invés, ele achando que estava simplificando, na realidade ele estava criando problema para ele. Né? Ao invés de ele delegar determinadas tarefas ou atividades, né, no processo de, vamos chamar assim, de importação, ele estava querendo puxar tudo para cima dele. Então, na realidade, ele não estava simplificando, ele estava começando a complicar todo o processo. E qualquer fase que você puxa muito para você, né, eu sei que você vai tomar a decisão
A tomada de decisão é baseada em informação. Então o que você precisa ter são aquelas informações básicas para você poder ter a tomada de decisão. Então às vezes você acha que está querendo simplificar a tua vida, mas na realidade você acaba complicando, porque você não está sabendo delegar determinadas atividades. Então eu percebi que tinha, vamos chamar assim, existiam aí algumas barreiras, foram criadas barreiras desnecessárias dentro desse processo, em que não estava claro, vamos chamar assim, de repente a comunicação não foi clara, do que deveria estar sendo feito em termos de você entender o processo e você saber qual é aquela etapa do processo que você vai participar e qual aquela que você basicamente vai decidir simplesmente dizendo sim ou não. Algumas coisas são bem nesse sentido. Então hoje o tema é justamente sobre isso. Voltando ao assunto de simplificar, eu gosto muito de mencionar, inclusive eu tenho um vídeo sobre isso, quem complica as coisas não é, digamos, o processo ou o sistema, é o ser humano. Então, sempre atrás de alguma situação que acontece dentro de um processo, departamento, setor, etc., muitas vezes quem acaba complicando é o fator humano, é o ser humano que acaba complicando as coisas. Então, o que é importante passar para dentro de qualquer empresa, de qualquer negócio, é que procure simplificar utilizando coisas que você já conhece e já possui naquele determinado momento. Outro ponto com relação a simplificar, às vezes você tem que, não só às vezes, muitas vezes você tem que consultar as pessoas. Né? É o que eu chamo de conversa com o dono do processo, se você quer simplificar. Então, batendo um papo com o dono do processo ali, de repente, 3, 4 minutos, você já vai enxergar uma oportunidade de você poder estar simplificando, porque ele vai te passar alguma informação do que poderia ser simplificado ali para melhorar a atividade dele no dia a dia, para ele estar sendo, de repente, mais produtivo. Então é assim, pensa sempre que quem está burocratizando, quem acaba complicando a situação, nunca é o processo, é o ser humano que acaba criando ali as barreiras, que foi esse exemplo que eu comentei. Por exemplo, uma situação que aconteceu comigo fora do país, um cliente, uma empresa multinacional americana na área de petróleo, na época eu trabalhava na área de petróleo, e ele pediu para eu fazer lá um determinado procedimento, porque a gente tinha, toda manhã a gente fazia o que a gente chama de morning meeting. E nesse morning meeting, durava em torno aí de uns 20, 30 minutos no máximo, a gente discutia o que ficou pendente do dia anterior que tinha que ser resolvido no dia seguinte, que se tinha alguma operação especial, quais eram os cuidados que a gente tinha que ter lá no pipe yard, e assim. E nunca houve um procedimento, qualquer tipo de instrução para isso, mas o cliente queria que fosse feito um procedimento. Na minha opinião, eu achei desnecessário fazer um procedimento, mas resolvi fazer o procedimento. Eu fiz numa forma de fluxograma, deu exatamente uma folha o fluxograma e enviei para eles. E praticamente pouco tempo depois, 1 hora, 2 horas depois, me ligaram dizendo que meu procedimento estava muito simples, que eles queriam que fosse mais detalhado. Eu falei assim, mas está na forma de fluxograma e tudo que foi conversado, o que é conversado no dia a dia, no morning meeting, está aí, nesse fluxograma. Aí ele falou assim, a gente não gosta de fluxograma, a gente gosta da coisa toda ela escrita, como se fosse um texto. Aí eu transformei, aí eu modifiquei novamente e transformei o fluxograma num texto. Então de uma folha acabou virando, se não me engano, deram umas 2 folhas e meia, quase 3 folhas. Quer dizer, por isso que eu estou falando, não é só aqui no Brasil que acontece isso, lá fora também acontece.